Eram 10 horas da noite de 5 de junho de 1944, quando os motores dos Douglas C-47 começaram a rugir nos aeródromos do sul da Inglaterra. O som era ensurdecedor. Um após o outro, aqueles gigantes de metal decolavam em direção à escuridão do Canal da Mancha, levando em suas entranhas 13.000 soldados norte-americanos, que sabiam que muitos deles não veriam o amanhecer. Dentro desses aviões, os homens da 82ª e da 101ª Divisões Aerotransportadas permaneciam sentados em silêncio. Carregando 40 quilos de equipamento, alguns rezavam. Outros olhavam fotografias de suas esposas, namoradas e mães. Muitos haviam pintado o rosto com graxa preta de sapato como guerreiros Sioux. Não era apenas camuflagem. Era um ritual de guerra, uma forma de dizer a si mesmos que estavam prontos para o que viria. Horas antes, o general Eisenhower havia caminhado entre eles. Os soldados lembrariam depois aquele olhar em seus olhos. Era um olhar que misturava orgulho e preocupação. Eisenhower conhecia os números que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Os especialistas militares estimavam que as baixas entre os paraquedistas poderiam chegar a 50%. Para os homens nos planadores, as previsões eram ainda piores. Até 70% talvez não sobrevivesse. Eisenhower carregava no bolso uma carta já escrita, assumindo toda a responsabilidade caso a operação fracassasse. Essa carta nunca seria enviada, mas naquele momento ninguém sabia disso. Para compreender a magnitude da operação, é preciso lembrar que o desembarque não foi improvisado. Foi o resultado de anos de planejamento secreto. Os aliados haviam montado uma elaborada campanha de desinformação, conhecida como Plano Bodyguard. Sua peça central era a Operação Fortitude, que simulava invasões na Noruega e, sobretudo, no Estreito de Calais, o ponto mais estreito do canal, com a ajuda de exércitos fantasmas inflados por tanques de madeira, balões e falsos sinais de rádio, além de agentes duplos que alimentavam Berlim com notícias falsas. Os aliados conseguiram fazer Hitler acreditar que a verdadeira invasão viria mais ao norte. Esse engano fixou importantes divisões alemãs, incluindo várias unidades Panzer, longe da Normandia, dando aos soldados que atravessavam o canal espaço para se estabelecer. Os aliados criaram o fictício primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos, sob o comando de George S. Patton. Por meio do plano Quicksilver, agentes duplos como o espanhol Juan Pujol Garbo enviaram a Berlim relatórios detalhados sobre divisões e acampamentos inexistentes e geraram grande quantidade de sinais de rádio e simulações de embarque em Dover, para dar a impressão de uma força maciça pronta para atacar Calais. Patton emprestou seu nome visitando as instalações falsas e sendo fotografado nelas. Assim, convenceu-se a inteligência alemã de que o desembarque na Normandia era apenas um engodo e que o verdadeiro golpe seria lançado contra o Estreito de Calais. Essa percepção manteve muitas divisões alemãs longe da frente real. A Fortitude North reforçou a ilusão, sugerindo uma invasão da Noruega para fixar tropas na Escandinávia. Também foram construídas pistas falsas e realizados bombardeios simulados para fortalecer o engano. O dia 6 de junho não foi escolhido ao acaso. Meteorologistas britânicos e norte-americanos vinham buscando, havia meses, uma janela de tempo em que coincidissem maré baixa, lua cheia e céus suficientemente limpos para a aviação. Apenas alguns dias por mês ofereciam essas condições. O dia 5 de junho era a data inicial, mas uma frente de tempestade obrigou a adiar o plano. O capitão James Stagg, responsável pela previsão do tempo, convenceu Eisenhower a esperar algumas horas, prevendo uma breve melhora que os observadores alemães não anteciparam. A decisão permitiu o desembarque. Dias depois, uma tempestade teria tornado a operação impossível. 10 minutos após a meia-noite, os primeiros homens saltaram sobre a França. Eram equipes de reconhecimento, os Pathfinders, cuja missão era marcar as zonas de lançamento com luzes e sinalizadores para guiar os mais de 1.000 aviões que viriam atrás. Mas, desde o primeiro momento, tudo começou a dar errado. O céu sobre a península de Cotentin se iluminou com o fogo antiaéreo alemão. Traçantes subiam do solo como dedos de luz, procurando os aviões na escuridão. Os pilotos, muitos deles em sua primeira missão real de combate, entraram em pânico.
Faziam curvas bruscas para escapar do fogo, rompendo as formações cuidadosamente planejadas. As nuvens baixas tornavam impossível enxergar o terreno abaixo. E então, à 1h30 da madrugada, começou o salto em massa. Os paraquedistas saltaram no vazio, sem saber onde iriam cair. O vento os dispersou como folhas em meio a uma tempestade. Mais de 75% aterrissou longe de suas zonas previstas. Alguns caíram a mais de 20 quilômetros de seus objetivos, na escuridão total, desorientados, carregados com tanto peso que mal podiam se mover. Os soldados norte-americanos pisaram em solo francês pela primeira vez. Os paraquedistas que saltaram naquela noite eram jovens, mas experientes. Haviam treinado durante meses na Inglaterra, ensaiando saltos noturnos e o uso dos crickets, pequenos estalinhos de latão que permitiam se reconhecer na escuridão. Apenas os homens da 100ª receberam esse dispositivo. A precisão das zonas de salto variou. No 505º Regimento de Infantaria Paraquedista, metade dos homens aterrissou nas áreas previstas e 3/4 chegaram a menos de 3 quilômetros delas. Outras unidades foram lançadas a quilômetros de distância. O 508º sofreu uma das piores dispersões, com apenas 1/4 dos homens perto do objetivo. Os Pathfinders da 507ª não conseguiram acender seus faróis devido à presença alemã, e muitos de seus companheiros caíram em pântanos e se afogaram. Além dos paraquedistas, várias ondas de planadores transportaram artilharia e pessoal. A missão Chicago, que levava homens da 100ª, alcançou 92% de precisão, apesar da escuridão, enquanto a missão Detroit, com a 82ª, sofreu com o nevoeiro e o fogo de artilharia, mas ainda assim conseguiu pousar a maioria dos planadores. Outras missões, como Elmira e Keokuk, chegaram ao amanhecer sob intenso fogo, mas suas cargas de artilharia eram essenciais para apoiar os paraquedistas isolados. O soldado John Taylor, da 101ª Aerotransportada, viu o céu explodir em luzes enquanto descia. Uma rajada de vento o arrastou para longe de sua zona de salto. Ao aterrissar, ele perdeu a bússola. Durante longos minutos ficou imóvel na escuridão, apenas ouvindo, ao longe, o som dos disparos. Mais perto, o coachar das rãs nos brejos. Para se orientar, precisou observar a trajetória dos aviões que continuavam passando sobre sua cabeça, a fim de determinar onde ficava o norte. Só então começou a caminhar na direção em que acreditava dever ir. Como Taylor, milhares de homens se viram sozinhos em território inimigo. Alguns tiveram ainda menos sorte. Campos que deveriam ser prados verdes revelaram-se pântanos. Rommel, a raposa do deserto, agora encarregado das defesas da França, havia inundado deliberadamente grandes extensões de terreno para transformá-las em armadilhas mortais. Os paraquedistas que caíram ali afundaram na lama com todo o seu equipamento. O peso da carga os puxava para baixo. Muitos se afogaram em apenas meio metro de água, sem conseguir sequer erguer a cabeça. Outros nunca chegaram ao chão. Metralhadoras alemãs os atingiram enquanto desciam, suspensos em seus paraquedas, completamente indefesos. Eram como alvos em um estande de tiro. Na vila de Sainte-Mère-Église, o azar quis que naquela noite houvesse um incêndio. Os alemães estavam acordados, formando uma cadeia humana para apagar as chamas, quando os paraquedistas do 505º Regimento começaram a cair diretamente sobre o povoado. Soldados ficaram pendurados nos telhados, nas árvores, nos postes de luz. Os alemães os abateram um por um. Um paraquedista ficou enroscado no campanário da igreja. Fingiu-se de morto durante horas, enquanto a batalha rugia sob seus pés, esperando sobreviver até o amanhecer. Mas, em meio a esse caos aparente, algo extraordinário estava acontecendo. A dispersão dos paraquedistas, que parecia um desastre, transformou-se em vantagem inesperada. Os alemães começaram a receber relatórios contraditórios de todos os lados. Paraquedistas inimigos aqui, ali, em todas as direções. As divisões alemãs 352ª e 716 não sabiam onde concentrar suas forças. Cada comandante achava que o ataque principal se dava em seu setor. Às 2h30 da madrugada, o Marechal von Rundstedt, comandante das forças alemãs no oeste, comunicou aos superiores que não acreditava se tratar da invasão real. Pensava que era uma distração. E enquanto os generais alemães hesitavam,
Hitler dormia em seu retiro de montanha, em Berchtesgaden. Ninguém se atrevia a acordá-lo. As divisões Panzer, aquelas poderosas forças blindadas que poderiam ter esmagado os paraquedistas dispersos, permaneceram imóveis. Esperavam ordens que chegariam tarde demais. Enquanto isso, na escuridão do campo francês, pequenos grupos de paraquedistas norte-americanos começavam a se encontrar. Usavam pequenos dispositivos metálicos que faziam clique. 2 cliques na escuridão, respondidos por um clique. Essa era a senha. Também gritavam à noite flash, esperando ouvir a resposta thunder. Assim, pouco a pouco, oficiais e soldados que nunca tinham se visto reuniam-se. Não importava de que companhia fossem. Formavam grupos improvisados e atacavam alvos de oportunidade. O general Maxwell Taylor, da 101ª Aerotransportada, havia aterrissado a quilômetros de sua zona. Com apenas um punhado de homens reunidos ao acaso, atacou a vila de Sainte-Marie-du-Mont. Quando o sol começou a nascer sobre a França, aquele povoado crucial estava em mãos norte-americanas. Outros grupos conseguiram capturar intactas pontes sobre os rios Merderet e Douve. Essas pontes eram vitais. Os alemães precisariam delas para trazer reforços às praias. Agora estavam cortadas. Enquanto os paraquedistas lutavam no interior, no mar se desenrolava um espetáculo que ninguém jamais tinha visto. Quase 7.000 embarcações avançavam rumo à costa da França. Era a maior armada já reunida na história da humanidade. Navios de guerra, transportes, lanchas de desembarque. O rugido de milhares de motores fazia o ar tremer. A bordo dos transportes, os soldados de infantaria tentavam, sem sucesso, dormir. O mar estava agitado, com ondas de mais de 1 metro de altura. As lanchas de desembarque subiam e desciam violentamente. Os homens vomitavam, usavam seus capacetes como baldes e depois os esvaziavam pela amurada, apenas para enchê-los de novo minutos depois. Alguns usavam esses mesmos capacetes para tirar a água que entrava sem parar nas embarcações. O cheiro de vômito, gasolina e água salgada impregnava tudo. Às 2h51 da madrugada, a Força O, destinada à praia de Omaha, parou diante da costa. Estavam a 23 quilômetros da praia. Dali começou o transbordo. Os soldados desciam por redes de corda até as lanchas de desembarque que dançavam sobre as ondas. Carregados com 30 quilos de equipamento, alguns perdiam o equilíbrio e caíam na água. As ondas geladas do Canal da Mancha os engoliam. Nem todos os corpos seriam recuperados. O amanhecer de 6 de junho chegou cinzento e frio. Às 5h50 da manhã, o encouraçado Texas abriu fogo. O rugido de seus canhões de 16 polegadas parecia o fim do mundo. Cada disparo fazia o navio estremecer de proa a popa. Os projéteis, cada um do tamanho de um carro pequeno, voavam em direção à costa, descrevendo arcos perfeitos. Segundos depois, as explosões em terra erguiam colunas de terra e fumaça. Minutos mais tarde, o céu se encheu de aviões. 270 bombardeiros norte-americanos, Marauder, passaram sobre as praias, lançando mais de 4.000 bombas. Mas as nuvens baixas forçaram os pilotos a soltar a carga tarde demais. Eles temiam acertar as próprias lanchas de desembarque que já se aproximavam da costa. As bombas caíram no interior, em campos vazios. As fortificações alemãs nas praias permaneceram intactas. As defesas alemãs em Omaha eram formidáveis. A praia terminava em uma barreira de seixos e um muro baixo. Atrás dele, encostas arenosas levavam a altos penhascos. Os alemães haviam instalado 4 linhas de obstáculos, portas belgas de aço, estacas com minas e ouriços de ferro para destruir as lanchas, numerosos ninhos de metralhadoras e peças de artilharia cruzada dominavam cada metro de areia, permitindo fogo em enfiada ao longo da praia. Por isso, o bombardeio prévio mal reduziu as posições. Com 34.000 homens desembarcados em Omaha, as perdas norte-americanas se aproximaram de 2.400 soldados, enquanto a 352ª Divisão Alemã perdeu cerca de 1.200 de seus 6.000 homens. O contraste com Utah foi notável. A 4ª Divisão Norte-Americana sofreu apenas cerca de 197 mortos, embora as unidades aerotransportadas tenham pago um preço mais alto, com cerca de 2.500 baixas. O desembarque foi a maior operação anfíbia da história,
mais de 7.000 embarcações, incluindo encouraçados, contratorpedeiros e 4.000 lanchas de desembarque, apoiaram cerca de 160.000 soldados dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. A Marinha e a Força Aérea forneceram cobertura com 12.000 aviões e milhares de peças de artilharia. Apesar das baixas, ao fim do dia os aliados haviam estabelecido uma cabeça de ponte sólida. Às 6:30 da manhã, as primeiras rampas se abaixaram. Os homens da 1ª Divisão de Infantaria, a lendária Big Red One, e da 29ª Divisão de Infantaria avançaram em direção ao inferno que ficaria conhecido como Omaha Beach. O que deveria ter sido um desembarque coordenado transformou-se em massacre desde o primeiro segundo. Os soldados norte-americanos enfrentaram uma surpresa mortal que a inteligência aliada não havia detectado. A 352ª Divisão Alemã estava ali. Não era o batalhão enfraquecido que esperavam encontrar, mas uma divisão completa de veteranos, bem treinados, bem armados, entrincheirados em bunkers de concreto que o bombardeio mal havia tocado. Quando a rampa do barco em que estava o soldado Ray Nance baixou no setor Dog Green, o primeiro som que ele ouviu foi algo que jamais esqueceria. As metralhadoras MG-42 alemãs abriram fogo. Essas armas disparavam 1.200 tiros por minuto. Os alemães as chamavam de suas serras. O som não era o crepitar familiar das metralhadoras norte-americanas. Era um rasgo contínuo no ar, como se alguém estivesse rasgando um lençol gigantesco. Os homens na primeira fila caíram antes de dar um único passo. Simplesmente despencaram sobre a rampa. Os que vinham atrás tiveram de saltar por cima dos corpos dos companheiros. Afundaram na água gelada que lhes chegava ao pescoço. O peso do equipamento os puxava para o fundo. Muitos desapareceram sob as ondas e nunca mais voltaram à superfície. Os que conseguiram avançar até a praia descobriram que não havia qualquer cobertura. As crateras que o bombardeio deveria ter aberto simplesmente não existiam. Havia apenas 400 metros de praia aberta, completamente exposta ao fogo alemão vindo dos penhascos. O capitão Lawrence Madill gritava ordens que ninguém conseguia ouvir. O rugido das explosões, o crepitar das metralhadoras, os gritos dos feridos formavam uma muralha de som. À sua volta, seus homens caíam. Os engenheiros de combate tentavam desesperadamente limpar os obstáculos que Rommel havia colocado na praia. Eram estruturas de aço destinadas a destruir as lanchas, minas amarradas a postes de madeira, fios cortantes, mas trabalhar sob aquele fogo era suicídio. Os tanques anfíbios Sherman DD deveriam chegar primeiro para fornecer apoio de fogo. Mas, dos 96 tanques lançados ao mar, 27 afundaram quase imediatamente, haviam sido liberados longe demais da costa. As ondas os engoliram com suas tripulações dentro. Os homens presos naqueles tanques que afundavam não tiveram nenhuma chance. Nos penhascos acima da praia, o soldado Heinrich Severloh, da 352ª Divisão, ocupava sua posição no bunker designado WN-62. Sua metralhadora MG-42 tinha uma visão perfeita de toda a praia. Nas 9 horas seguintes, Severloh dispararia mais de 12.000 tiros sobre aquela faixa de areia. Os norte-americanos mais tarde o chamariam de a Fera de Omaha. De sua posição elevada, ele via tudo. Via os soldados correndo, rastejando, morrendo. Trocou o cano da metralhadora 6 vezes porque superaqueceu com o uso contínuo. Anos depois, em uma entrevista, diria que era impossível errar. A praia estava tão cheia de homens que bastava apontar e atirar. Às 7:30 da manhã, o general Norman Cotta, da 29ª Divisão, chegou à praia. Viu o desastre e tomou a decisão mais importante de sua vida. Estabeleceu seu posto de comando diretamente na areia. Não havia outro lugar para ir. Enquanto as balas assobiavam ao seu redor, Cotta caminhava ereto, gritando aos homens paralisados pelo terror. Só existem 2 tipos de gente que ficam nesta praia: os mortos e os que vão morrer. Então se mexam. Saiam desta praia. Agora, sua coragem foi contagiosa. Os homens que o viram caminhar sem se abaixar sob o fogo inimigo sentiram vergonha de continuar encolhidos. Começaram a se mover. Pequenos grupos começaram a avançar em direção aos desfiladeiros que levavam para fora da praia. Usavam as poucas crateras de morteiro como cobertura. Avançavam metro a metro, rastejando sobre a areia molhada, manchada de sangue. Às 8:30,
A situação era tão desesperadora que o desembarque foi interrompido temporariamente. Não havia espaço na praia para mais homens. Mortos e feridos cobriam a areia. A água na beira-mar estava vermelha. Por um momento, os alemães acharam que tinham vencido, mas estavam enganados. Os norte-americanos continuavam chegando, barco após barco, onda após onda. Às 12h30, cerca de 20.000 homens já haviam desembarcado em Omaha. Lentamente, dolorosamente, começaram a ganhar terreno. As equipes de demolição, trabalhando sob fogo constante, conseguiram abrir 5 brechas nos obstáculos. Os contra-torpedeiros da Marinha aproximaram-se tanto da costa que quase encalharam, arriscando seus cascos para poder atirar diretamente contra os bunkers alemães. Às 3 da tarde, Heinrich Severloh recebeu ordem de abandonar o bunker. Estava ferido na mão. Enquanto recuava para o interior, lançou um último olhar à praia. Gente ainda chegava. Mais barcos, mais ondas. Naquele momento, ele soube que a batalha estava perdida. Enquanto Omaha sangrava, 40 quilômetros a oeste, desenrolava-se uma história completamente diferente. Em Utah Beach, as coisas tinham dado surpreendentemente certo. Ou melhor, tinham dado errado de um jeito que acabou sendo perfeito. O general Theodore Roosevelt Jr., filho do ex-presidente, tinha 57 anos. Era o oficial de maior idade a desembarcar naquele dia. Seu coração era fraco. Os médicos haviam dito que ele não deveria ir. Roosevelt insistiu. Queria estar com seus homens. Foi um dos primeiros a pisar na praia. Imediatamente percebeu que havia algo errado. As referências do terreno não coincidiam com os mapas. Chamou seu ajudante e disse: "Desembarcamos no lugar errado." Um erro de navegação havia levado toda a força de desembarque 1,5 km ao sul do objetivo. Roosevelt olhou ao redor, avaliou a situação e tomou uma decisão que salvaria milhares de vidas. "Vamos começar a guerra daqui", declarou. Foi um golpe de sorte extraordinário. O setor em que desembarcaram por engano era muito menos defendido que o objetivo original. Os bombardeios aéreos, que em Omaha haviam falhado miseravelmente, ali tinham atingido o alvo e destruído grande parte das defesas. O mar era mais calmo naquele setor. Quase todos os tanques anfíbios chegaram à praia intactos. As baixas em Utah foram mínimas. Menos de 200 mortos, contra quase 2.000 em Omaha. Mas o assalto mais extraordinário e audacioso do dia ocorria entre Omaha e Utah. Em um lugar chamado Point du Rock, um penhasco de rocha que se erguia 30 metros acima do mar Erie. Segundo a inteligência aliada, os alemães tinham 6 canhões de 155 milímetros capazes de alcançar tanto Utah quanto Omaha. Esses canhões precisavam ser destruídos. A missão foi atribuída ao 2º Batalhão de Rangers, comandado pelo tenente-coronel James Earl Rudder. 225 homens com uma missão impossível: escalar um penhasco vertical sob fogo inimigo e capturar as posições no topo. Eles deixaram o navio de transporte às 4 da manhã. O mar estava revolto, a chuva caía. Desde o início, tudo deu errado. O timoneiro da lancha-guia se confundiu e os levou ao penhasco errado. Quando perceberam o erro, já tinham perdido tempo precioso. Precisaram remar contra a corrente para chegar a Point du Rock. O esforço era extenuante. 2 lanchas afundaram no caminho. Os homens a bordo desapareceram no mar escuro. Chegaram com 41 minutos de atraso. O elemento surpresa havia se perdido. Os alemães os esperavam no alto, quando as lanchas finalmente alcançaram a estreita faixa de seixos ao pé do penhasco. Os Rangers dispararam foguetes que levavam cordas com ganchos, mas as cordas estavam encharcadas de água do mar e chuva. Pesavam o dobro do previsto. A maioria caiu de volta na praia. As poucas que alcançaram o topo foram cortadas pelos alemães, que também arremessavam granadas de cima. Os Rangers tiveram de escalar com as próprias mãos. Cravavam facas e baionetas na rocha escorregadia, usando qualquer fenda, qualquer saliência. Alguns utilizaram escadas extensíveis montadas nas lanchas, mas uma delas chegou quebrada e era inútil. Sob fogo constante, aqueles homens escalaram 30 metros de penhasco vertical. O sargento Len Lomel foi um dos primeiros a chegar ao topo. O que viu tirou-lhe o fôlego. O bombardeio naval fora tão intenso que a paisagem se tornara irreconhecível. Um cenário lunar, cheio de crateras. E então ele descobriu algo devastador. Os canhões não estavam lá.
No lugar deles, havia postes de telefone pintados, falsos alvos. Os alemães haviam movido as peças reais dias antes, mas Lommel não era homem de desistir. Começou a procurar. Seguiu marcas de rodas em um caminho de terra que saía do penhasco. Caminhou 1,5 km para o interior, sozinho, em território inimigo. E ali, camuflados entre árvores, encontrou 5 canhões. Estavam apontados para Utah Beach, prontos para disparar, mas temporariamente sem guarnição, porque o bombardeio havia destruído o posto de observação. Lommel e o sargento Jack Cohn usaram granadas de termite para destruir os mecanismos de pontaria das peças. A missão estava cumprida, mas agora vinha a parte mais difícil: sobreviver. Rudder pediu reforços por rádio. A resposta foi negativa. Como não haviam recebido o sinal previamente combinado de que Point du Rock tinha sido tomada, os comandantes redirecionaram as tropas de apoio para Omaha. Os Rangers estavam sozinhos. Reduzidos a menos de 100 homens ainda em condições de combater, dos 225 iniciais, tiveram de defender sua posição contra constantes contra-ataques alemães. Resistiram durante 2 dias e meio. A façanha dos Rangers em Point du Rock teve um custo enorme. Dos 225 homens que iniciaram o assalto, apenas cerca de 90 ainda estavam aptos a combater quando finalmente receberam reforços. 2 dias depois, seu sacrifício impediu que 6 canhões de grande calibre bombardeassem as praias e demonstrou que o sucesso aliado dependia tanto da coragem individual quanto do planejamento estratégico. Eles usavam munição capturada de alemães mortos porque a sua própria havia se esgotado. Comiam rações alemãs. Quando os reforços finalmente chegaram, em 8 de junho, apenas 90 Rangers continuavam em condições de lutar. Ao meio-dia de 6 de junho, as 5 praias do desembarque estavam, tecnicamente, em mãos aliadas. Mas a situação ainda era precária. Em Omaha, a praia continuava sob fogo de artilharia alemã. Os alemães mantinham posições fortificadas que resistiriam por dias. Às 4 da tarde, um contra-ataque da 21ª Divisão Panzer alemã quase alcançou a costa no setor britânico. Apenas a indecisão de seu comandante, que recuou sem ordens claras, evitou um desastre. Na península de Cotentin, os paraquedistas que haviam sobrevivido à noite continuavam lutando. Atacavam comboios alemães, explodiam pontes, montavam emboscadas. No fim da manhã, patrulhas da 4ª Divisão, que havia desembarcado em Utah, fizeram contato com paraquedistas da 101ª. A ligação entre as forças aerotransportadas e as tropas que vinham do mar tinha sido estabelecida. Era um dos objetivos principais do dia. Mas ainda havia povoados cruciais em mãos alemãs. Saint-Côme-du-Mont e Carentan, encruzilhadas vitais de estradas, continuariam sendo campos de batalha por dias. Os paraquedistas, concebidos para operações rápidas de 24 a 48 horas, permaneceram em combate contínuo por 33 dias, sem descanso, sem reforços. Dos 13.000 que saltaram, 1.500 caíram nas primeiras 24 horas. Quando a noite de 6 de junho caiu, os soldados norte-americanos nas praias cavavam trincheiras na areia fria. Não havia tempo nem meios para enterrar todos os mortos. Alguns corpos continuavam flutuando na água, balançando suavemente ao ritmo das ondas. O cheiro de pólvora, sangue e gasolina queimada impregnava o ar salgado. Os feridos gemiam nos postos médicos improvisados montados atrás dos penhascos. Cirurgiões operavam à luz de lanternas, sem anestesia suficiente, fazendo o que podiam. Em Omaha, o soldado Robert Salles sentou-se em uma cratera de bomba. Ainda tremia. Não conseguia parar de tremer. Tinha visto morrer quase todos os homens de sua seção. A água à sua volta permanecera tingida de vermelho por horas. Ele escreveria depois, em uma carta que levaria semanas para ser enviada. Nunca pensei que veria o fim daquele dia. Nunca acreditei que sobreviveria. Às 6 da tarde, a armada aliada continuava bombardeando o interior, enquanto mais e mais homens e material desembarcavam. Engenheiros trabalhavam sem descanso para limpar os obstáculos e ampliar as saídas das praias. Controladores de tráfego tentavam organizar o caos de veículos, homens e suprimentos. Em alguns setores, o congestionamento era tão grande que as operações precisaram ser temporariamente interrompidas. Os alemães também continuavam chegando. Unidades da 12ª Divisão Panzer SS, Hitlerjugend, avançavam do interior da França.
embora sua marcha fosse constantemente hostilizada por caça-bombardeiros aliados e sabotagens da resistência francesa. As pontes que os paraquedistas haviam destruído obrigavam-nos a longos desvios, mas eles vinham. E quando chegassem, a verdadeira batalha estaria apenas começando. Nas cidades recém-libertadas, civis franceses saíam timidamente dos porões, onde haviam passado a noite, aterrorizados pelo bombardeio. Em Sainte-Mère-Église, uma senhora idosa saiu à rua e viu um paraquedista norte-americano. Entregou-lhe um copo de calvados com as mãos trêmulas. "Esperamos por este dia durante 4 anos", disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas o preço tinha sido terrível. Os bombardeios aliados haviam matado centenas de civis franceses. Caen, que deveria ter sido libertada no primeiro dia, permaneceria em mãos alemãs por mais de um mês, reduzida a escombros. Quando a meia-noite entre 6 e 7 de junho se aproximava, completando as primeiras 24 horas da invasão, os soldados norte-americanos permitiram-se um momento de reflexão. Tinham feito o impossível. Apesar de todos os erros, de todo o caos, de todas as baixas terríveis, haviam estabelecido cabeças de pontes sólidas em território inimigo. Utah estava segura. Omaha, comprada com sangue, estava em mãos aliadas. Os paraquedistas controlavam pontos-chave no interior. Na Inglaterra, o general Eisenhower finalmente pôde respirar aliviado. Sua maior aposta tinha dado certo. A carta no bolso, em que assumia a responsabilidade pelo fracasso, jamais seria enviada. Mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. Para os homens nas praias, a guerra estava apenas começando. Muitos não veriam o amanhecer seguinte. Outros lutariam durante semanas, através do bocage normando. Aquele labirinto infernal de sebes e campos, em que cada metro era pago com sangue. A Batalha da Normandia duraria até o fim de agosto. 73 mil soldados aliados morreriam antes que a França fosse libertada. Além das praias principais, outras ações determinaram o sucesso da invasão. No coração do bocage normando, a luta pela estrada elevada e pela ponte de Lafayette sobre o rio Mer d'Erre prolongou-se por 4 dias. Sem essa passagem, as forças que avançavam a partir de Utah não poderiam se ligar ao interior. Os paraquedistas e Gliderman da 82ª Aerotransportada se agarraram à ponte sob fogo inimigo constante. A batalha, descrita como uma das mais sangrentas para uma unidade tão pequena, custou a vida de mais de 250 norte-americanos. O saldo de mortos da divisão, no dia do desembarque, foi relativamente baixo. 156 homens, mas muitos outros cairiam defendendo a estrada elevada inundada e os campos ao redor. Enquanto isso, no flanco oriental, a 6ª Divisão Aerotransportada Britânica executou a Operação Dead Stick, um golpe de mão com planadores para capturar intactas as pontes sobre o canal de Caen e o rio Orne. 6 planadores pousaram a poucos metros dos objetivos, às 0h16. 180 homens do Regimento de Infantaria Leve, Oxfordshire e Buckinghamshire tomaram as pontes em questão de minutos e repeliram contra-ataques até a chegada dos reforços. Suas perdas foram surpreendentemente baixas, 20 mortos e 50 feridos. Graças a eles, os blindados alemães não puderam atravessar o Orne para atacar Sword Beach. Os setores britânicos e canadense também sofreram e triunfaram. Em Juno Beach, onde desembarcaram 21.400 soldados canadenses, as previsões falavam em até 2.000 baixas. No fim, a 3ª Divisão Canadense perdeu 340 mortos, 574 feridos e 47 prisioneiros. Os canadenses avançaram mais para o interior do que qualquer outra força anfíbia naquele dia. Em Sword Gold, os britânicos desembarcaram 28.845 e 25.000 homens, respectivamente, e sofreram 426 e 413 baixas, enquanto em Omaha, 43.250 norte-americanos sofreram cerca de 3.000 baixas e em Utah, 21.000 homens tiveram 197 mortos. Embora nenhuma divisão tenha alcançado todos os objetivos, a criação de várias cabeças de praia interligadas garantiu sucesso estratégico. Ao todo, cerca de 23.400 paraquedistas e soldados transportados em planadores saltaram ou pousaram na Normandia a partir de 822 aeronaves.
e quase 160 mil soldados aliados participaram do dia D. Dos mais de 10.300 mortos, feridos ou desaparecidos naquele dia, a maioria era de norte-americanos, mas também caíram britânicos, canadenses e soldados de outras 12 nações. A imensa máquina logística por trás da invasão ficou evidente nas semanas seguintes. Ao final de junho, mais de 850 mil homens, quase 150 mil veículos e 570 mil toneladas de suprimentos já haviam sido desembarcados. Grande parte dessa carga entrou por meio dos portos artificiais Mulberry, engenhos flutuantes construídos na Inglaterra e rebocados até a Normandia. O porto Mulberry B, instalado em frente a Arromanches, operou por 10 meses e permitiu o desembarque de mais de 2 milhões de homens, 4 milhões de toneladas de suprimentos e meio milhão de veículos. O Mulberry, a norte-americano em frente a Omaha, foi destruído por uma tempestade em 19 de junho, obrigando a continuidade dos desembarques diretamente nas praias. Mas, naquela primeira noite, enquanto as estrelas surgiam sobre as praias manchadas de sangue da Normandia, uma coisa estava clara: Hitler havia perdido sua aposta. O muro do Atlântico, a fortaleza que se supunha inexpugnável, fora atravessado. Soldados norte-americanos, muitos deles fazendeiros de Iowa, operários de Detroit, estudantes da Califórnia que nunca tinham visto o oceano antes de se alistarem, haviam conseguido o impossível. O soldado John Barnes, da 1ª Divisão, escreveu em seu diário naquela noite: "Hoje vi coisas que nenhum homem deveria ver. Vi meus amigos morrerem. Vi o mar ficar vermelho. Vi homens chamando por suas mães enquanto sangravam na areia. Mas também vi outra coisa. Vi coragem de verdade. Vi homens que tinham tanto medo quanto eu, mas que mesmo assim continuaram em frente. Vi o melhor e o pior do que somos capazes como seres humanos. E agora estou aqui, vivo, na França, e amanhã vamos continuar." Aquelas primeiras 24 horas mudaram o rumo da guerra, mudaram o rumo da história do mundo, e foram compradas ao preço mais alto que existe: a vida de milhares de jovens que nunca voltariam para casa. Naquela noite, enquanto os sobreviventes tentavam dormir sobre a areia fria, enrolados em seus cobertores, com o som distante da artilharia como pano de fundo, sabiam apenas de uma coisa: tinham sobrevivido ao dia mais longo, e isso, por hora, era o suficiente.